Graça e paz, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a sua família. Para ouvir a voz de Deus, nós podemos pedir a Deus que venha a falar conosco. Bem, como por exemplo, digamos assim agora: bem-vindo ao Espírito Santo, seja bem-vindo, fale comigo que eu ouço. Fale comigo, ó Deus, me guie na tua santa e boa vontade. Entrego meus caminhos, os meus planos, os meus projetos nas tuas mãos. Entrego todos os meus problemas nas tuas mãos. Também podemos fazer um jejum de consagração a Deus, para que Deus tome conta de todos os assuntos de nossa vida, projetos e complexidade de situações. Aleluia. Mas então, Deus falou com você. Você sente, talvez você realmente tenha sentido que Deus tenha dito com você, mas você sentiu uma desconfiança, e o árbitro do Espírito é a paz. E nós precisamos entender quantas palavras você ouviu, porque você pode ter pensado mais palavras de acordo com o que você já acreditou como crença e tomou como ações que se repetem normalmente como hábito. Você já criou um hábito de pensamento, de crença, de acreditar, de modelo, de base para o seu modo de como você pensar. Então, o que precisamos entender é isso, e também como podemos mudar isso, né, em nós, nosso hábito de pensar, como nós agimos a cada situação ao nosso redor. Talvez por ouvir notícias que te fizeram ver o mal, ou muitas situações, ou também o bem, e também situações de quebra-cabeça que buscamos entender, mas para entender muitas vezes é um caminho longo ou complicado, em que muitas vezes você talvez tenha feito provas e provas na escola, quando você foi à escola, e você pensava que estava certa a sua questão que você marcou, mas normalmente talvez aquela questão nem sempre era correta. Por exemplo, no meu caso, muitas vezes a minha prova eu tirava 0, mas eu pensava que eu tinha acertado as questões. E isso é muito interessante, né? E temos que entender todas as situações e ver que o hábito do Espírito é a paz. Sabendo assim, podemos entender bem e com muita oração, pedindo a Deus fortalecer também a voz de Deus no nosso interior, para que seja mais forte do que a nossa voz normal, que chamamos assim mesmo. E isso nós podemos crescer como uma bênção de Deus se lermos a Bíblia em voz alta, para que a todos ao nosso redor possa ouvir a Bíblia também. Porque você abençoando, você será abençoado. Quando você ajuda alguém que precisa da sua ajuda, você será ajudado. Então, sempre observar como podemos ajudar de formas novas a todos ao nosso redor, a seguir e a ser ministrados com a palavra de Deus. Aleluia. E sempre fazer o que o Senhor Deus nos pede, porque se o Senhor Deus fala, temos que agir. Se podemos entender o que o Senhor falou
então agiremos. Aleluia. Graça e paz. É de muita importância que agimos quando Deus fala. Por quê? Por que Deus continuaria a falar se Deus compreendesse que você não teria esse desejo real no seu falar com os atos, com os fazeres, com as suas mãos, com o seu trabalho? Porque as nossas ações são palavras. Também é importante lembrarmos também de muita importância lembrarmos que quando abrimos a capacidade de ouvir a voz em Espírito, no Espírito Santo, a voz de Deus, o Espírito Santo, também existe então a capacidade do mal tentar a você, falar a você, tentar te desconduzir do seu caminho de propósito e de bênção. Então, aleluia, porque que você continue na